Oi, eu sou Thalita Cipriani, sou educadora parental em disciplina positiva e mãe da Marina e da Antônia. Muita gente me pergunta, Thalita, como é que funciona a metodologia da disciplina positiva? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, sobre como ela funciona, como você pode aplicar ela na sua casa, mas antes não esqueça de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. A disciplina positiva é baseada na filosofia e nos ensinamentos do psicólogo Alfred Adler. Ela também é conhecida como abordagem adleriana. Ela oferece um conjunto de orientações práticas para pais e professores ajudarem os filhos ou alunos a desenvolver autodisciplina, responsabilidade e habilidades e atitudes positivas. Muitos pais encontram uma certa dificuldade em fazer com que os filhos parem de brigar uns com os outros, guardem os brinquedos e cumpram com as tarefas que prometeram. Quando os pais se encontram em alguma dessas situações, o comportamento mais comum dos pais é iniciar uma guerra com os filhos. É uma briga para fazer com que o filho vá dormir no horário que os pais querem, é uma briga para fazer com que o filho tome banho, é uma briga maior ainda para tirar o filho da cama de manhã, para fazer o filho sair de casa no horário combinado, para fazer com que guarde os brinquedos, para escovar os dentes, para comer, para fazer lição de casa. Eu podia continuar a lista aqui até amanhã, mas eu acho que você já entendeu o contexto do problema. Então os pais, eles vivem constantemente uma briga com os filhos. Eles brigam para que as atividades estabelecidas sejam realizadas. E muitas vezes os pais se encontram em um ciclo vicioso. Esse comportamento, ele já se tornou rotina e os pais, eles reagem às atitudes dos filhos no automático. Eles estão sempre brigando pelas mesmas coisas, porque não conseguem que os filhos cumpram com as responsabilidades e os pais não conseguem cumprir com aquilo que prometeram. Então o que os pais fazem? Eles ameaçam e fazem promessas que não vão ser cumpridas. E eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, na hora de sair de casa, você fala pro seu filho: se você não estiver pronto em 30 segundos, eu vou sair sem você. Mas você não sai sem o seu filho. Depois de 30 segundos, você continua esperando o seu filho para sair junto com ele. E o seu filho sabe que você vai esperar, porque você já prometeu isso outras vezes e você não cumpriu. Você consegue perceber aqui que a sua maneira de reagir em relação aos comportamentos dos seus filhos aqui está errada? Quantas vezes você grita por dia? Quantas vezes você repete a mesma coisa em um único dia? Quantas vezes você ameaça e no fim das contas você não consegue o resultado que você espera e acaba cedendo e se tornando permissivo? Se você repete diariamente, milhares de vezes a mesma coisa, se você age constantemente da mesma maneira e isso não está resolvendo, o que está errado é o comportamento do seu filho ou é a maneira como você vem agindo em relação ao comportamento do seu filho? Se você sempre tenta a mesma coisa e não está colhendo resultados positivos, não está na hora de você tentar uma coisa diferente? Pensa um pouquinho sobre isso. A abordagem adleriana, ela ajuda a reduzir os maus comportamentos dos filhos, ensinando autodisciplina, responsabilidade, cooperação e habilidades de solução de problemas, além de reduzir as brigas entre os irmãos e eliminar os aborrecimentos devido à falta de cumprimento das tarefas. A compreensão dos princípios da disciplina positiva aumentam o respeito mútuo e a cooperação, ensinando habilidades sociais e de vida, trazendo ferramentas que são gentis e firmes ao mesmo tempo. Não é uma educação permissiva ou uma educação punitiva, é você encontrar um meio termo no modo como você educa o seu filho. Por exemplo, pensa na maneira como você respira. Você não consegue apenas inspirar ou expirar. Você precisa fazer a junção dos dois para conseguir se manter vivo. É a mesma coisa com a disciplina positiva. Você precisa encontrar um equilíbrio para educar os seus filhos. Quando você é punitivo, você está constantemente castigando seu filho por coisas que ele fez de errado. Com isso, você não está ensinando o seu filho que é possível aprender através dos erros que ele comete. Você se vinga do seu filho toda vez que ele comete um erro, como se cometer um erro fosse um pecado, ou como se você não cometesse seus próprios erros. Então você é punitivo. Até que chega um momento em que você está cansado de ser punitivo, porque aquilo não está resolvendo o problema que você está enfrentando, e aí você resolve fazer o contrário, você resolve ser permissivo, porque você acha que a permissividade vai resolver o seu problema. A gentileza e a firmeza é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A gentileza e a firmeza é o que funciona ao longo prazo. Quando você é punitivo ou quando você é permissivo, você está resolvendo um problema momentâneo. Isso resolve o problema apenas por um curto período.
O seu filho ele vai parar com aquele comportamento indesejado por um período, mas lá na frente ele vai voltar a demonstrar o mesmo comportamento. Para pensar um pouquinho nos comportamentos que o seu filho apresenta. Quantas vezes você foi punitivo ou permissivo em relação àquele mesmo comportamento? O comportamento não retornou? Ele sempre retorna. Quando você usa a abordagem da disciplina positiva, você trabalha o comportamento ao longo prazo. Demora um pouco mais de tempo para você conseguir substituir o mau comportamento por um bom comportamento. Você vai precisar ter um pouco mais de paciência, mas a longo prazo você consegue resolver definitivamente o problema. Quando você é gentil, você diminui os problemas em ser firme demais, problemas como rebeldia, como ressentimento e a autoestima prejudicada. Quando você é firme, você diminui os problemas em ser gentil demais, a permissividade, a manipulação e as crianças mimadas, por exemplo. A junção da gentileza e da firmeza vai desenvolver habilidades nos seus filhos, além de melhorar não apenas a qualidade do relacionamento entre a família, mas a qualidade do relacionamento com as outras pessoas também. Alfred Adler, ele acreditava na igualdade entre os seres humanos, ele acreditava que as crianças também devem ser tratadas com dignidade e respeito. Quando você faz isso, você está ensinando para o seu filho habilidades de vida e ajudando a desenvolver um bom caráter, pois é a maneira como você educa o seu filho que irá determinar a maneira como ele vai se relacionar com as outras pessoas também. Enquanto você não aprender e não ensinar para o seu filho que os erros são ótimas oportunidades para aprender, você não conseguirá resolver os problemas e não conseguirá ensiná-lo a resolver problemas. Você só vai conseguir estabelecer regras e limites quando você aprender e ensinar o seu filho sobre respeito mútuo e responsabilidade social. Com isso, você também ensinará o seu filho a tomar decisões, por exemplo. Você precisa entender as crenças que se escondem por trás de cada comportamento equivocado do seu filho para que você possa curar a relação antes de lidar com o mau comportamento. Tenha paciência não só com seu filho, mas com você mesmo. É difícil mudar velhos hábitos. E quando você mudar a maneira como você se relaciona com seu filho, quando você mudar a sua abordagem em relação à educação do seu filho vai ficar um pouco confuso. E vai testar muito mais a sua paciência e os limites. Para entender se você está sendo genuíno em relação a essa mudança de estilo parental. Não se esqueça que os traumas que você carrega da sua infância, eles impactam a maneira como você lida com seu filho. Então você precisa entender a maneira como você se relaciona com seus pais e a maneira como seus pais educaram você para que você possa substituir certos comportamentos e certas atitudes em você mesmo e se manter consciente na maneira como você está educando seu filho. Consciência é a palavra da mudança, é o primeiro passo, é você tomar consciência em relação às suas atitudes e ao seu comportamento e também a maneira como você se comunica fisicamente e verbalmente com seu filho. Gostou do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Um beijo!